Essa é uma imagem das mais antigas na minha memória. Essa é uma casa-escola. Eu nasci numa escola próximo à Serra da Bocaina. Minha mãe era professora de crianças de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do que era o chamado grupo escolar. Não sei se vocês imaginam isso há 50 e tantos anos atrás, o que é você ensinar crianças em uma sala chamada de agrupada, multisseriada. Então, a professora ensina todos ao mesmo tempo em séries diferentes. Minha mãe tinha a graça de contar com a ajuda do meu pai. Meu pai era uma pessoa que tinha estudado até o segundo ano do fundamental, mas ele era bom de matemática. Então, ele dava aula de matemática. E a memória que eu tenho mais antiga é de, principalmente no inverno, na serra, frio, dormir no colo do meu pai enquanto ele dava aula de matemática. Essa é a minha memória mais antiga. Essa casa, aqui, a turma da minha mãe. Você consegue me achar aqui, um tanto quanto emburradinho. E meus irmãos, meus pais, sempre conectados com a escola, com a educação. Possivelmente, durante a minha adolescência, eu tenha tentado pensar em medicina, odontologia, qualquer coisa diferente de educação. Mas, em algum momento, eu me decidi tornar professor e iniciei uma jornada. São 31 anos como professor. Mas, nessa jornada, eu acabei me tornando sócio de uma rede de escolas e, no trabalho de gestão, eu aprendi muito, muito. Muito além do que é uma sala de aula e um encontro entre professores e alunos. Eu aprendi muito escutando pais, às vezes mãe, às vezes pais, às vezes o casal, raras vezes os avós. E, nos últimos 5 anos, eu tenho vivido o desafio de escutar crianças e adolescentes. O que é que eu entendi de mais importante, e é o que eu quero compartilhar com você, e que tem um impacto que vai muito além do que é uma escola, uma educação formal, uma educação básica. Eu aprendi que as crianças e os adolescentes, mas eu queria que vocês ficassem atentos, também os adultos, estão disponíveis ou indisponíveis para aprender. Muitas vezes, nós olhamos para as crianças e falamos, nossa, tem déficit de atenção, é hiperativo, tem transtorno desafiador opositor, ou tem os muitos transtornos que nós encontramos hoje de maneira crescente. E às vezes nós ficamos fixados pelos transtornos e pelas dificuldades. E nós não conseguimos entender que as crianças estão disponíveis ou indisponíveis. Por quê? Porque nós não conseguimos olhar para onde as crianças olham. Toda criança, todo adolescente olha para algo, olha para uma dimensão, olha para aquilo que, num determinado momento, está ocupando todo o seu campo emocional, toda a sua presença corporal. Para onde as crianças olham? O que eu aprendi de precioso na disponibilidade e na indisponibilidade é que quando uma criança entra na escola, ela não entra sozinha. Cada criança que entra traz uma história única e uma pequena aula. Traz o pai, traz a mãe, mesmo que ela não conheça esse pai, mesmo que ela não conheça essa mãe. Traz os avós, os tios, memórias antigas, memórias ancestrais.
Então, quando nós olhamos para onde as crianças olham, nós começamos a entender que toda aprendizagem é emocional. Não existe aprendizagem que não seja emocional. E, sobretudo, não há uma criança que não tenha vivido um problema de saúde em casa. Não há nenhuma criança que não tenha um pai ou uma mãe atravessando um conflito emocional. Não há nenhuma criança que esteja imune à grande jornada dos casais, seja um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens, a jornada dos casais e a relação dos pais com os filhos. Aprender representa estar disponível. Estar disponível significa cognitivamente liberado para estar presente. Estar onde se está. Há algumas imagens muito poderosas que nós usamos e eu estou falando do lugar de alguém que há pelo menos 3 décadas olha para essa questão e abre uma escuta inclusiva. Nós estamos falando de imagens muito poderosas que são: toda criança está conectada com o coração do pai, está conectada com o coração da mãe. Todos nós estamos conectados por um fio que nós chamamos de fio invisível. Ele é invisível, mas ele é tão forte que, se você for perceptivo, você vê claramente essa conexão. E quando a gente vê essa conexão, nós entendemos que há inúmeros casais que têm grande dificuldade de compartilhar a grandeza que é permitir uma criança e um adolescente aprender livremente com o pai e com a mãe. Principalmente com os pais que se divorciam, nós observamos que as crianças e os adolescentes ficam num espaço entre o casal. Em algum momento, os pais esquecem aquilo que eu chamo de amor maior. O amor maior é uma dimensão misteriosa que une 2 seres humanos num destino comum e permite aquele movimento que põe a vida para frente. Em algum momento, os casais esquecem e, quando eles se separam, eles colocam as crianças, os adolescentes, entre os conflitos, as disputas, as dificuldades, as feridas, e então um menino ou uma menina ficam excluídos da presença do amor do pai ou da mãe. Ou então, quando eles estão juntos, eles não se sentem livres para amar plenamente o pai ou a mãe e aprender com os dois. É preciso muita coragem para a gente se separar e entender que dentro dos filhos, os pais nunca se separam. Esse é um amor maior. E nós chamamos esse amor maior de o educador secreto. Por quê? Porque as crianças aprendem principalmente a partir do espaço amoroso criado em casa. Criado pelo pai, pela mãe, ou pelas mães, pelos pais. Mas por esse espaço amoroso. Eu observo muitas crianças e busco soluções para muitas situações de dificuldade de aprendizagem. E uma das imagens mais bonitas para mim é quando nós, escola, nós, gestores, nós, orientadores, nós que estamos na educação, conseguimos conexão com as famílias para elas entenderem que o educador secreto, essa relação amorosa, esse espaço amoroso, é o espaço de crescimento das crianças e dos adolescentes. Quando isso acontece, as crianças têm uma chance
de incluir tudo que vem do pai e incluir tudo que vem da mãe. Mas no processo de inclusão, nós precisamos entender que os nossos pais não são perfeitos. Quando nós exigimos a perfeição dos nossos pais, geralmente nós fazemos um esforço para sermos perfeitos. E aí corremos o risco de perder tudo. Os nossos pais nos transmitem a vida, mas eles são seres humanos falhos, com dificuldades, com sofrimento. E quando nós incluímos o sofrimento do parceiro, da parceira, e olhamos juntos com as crianças para essas dificuldades, elas têm chance de entender que o amor que nos move, ele sim é perfeito. Porque significa um movimento natural da vida. Eu atendi um garoto de 3º ano do ensino fundamental. Um garoto com muita dificuldade de atenção. Seria facilmente diagnosticado com déficit de atenção e com problemas de nota. E a história dele é uma história como a de muitas crianças. Mas, principalmente, esse garoto não conseguia ver o pai há 40 dias. O pai estava trabalhando e tinha muitas histórias sobre o pai na cabeça desse menino. Então, esse pai aparece na escola e diz assim: eu quero ver meu filho, quero saber como ele está. A professora, muito sensível, leva o garoto até a sala de atendimento. Estávamos ali conversando com esse pai e esse garotinho chega na porta e vê o pai. Sabe o sol nascendo no mar? Você tem noção do que é isso? Da alegria de um menino? A alegria que a gente vê às vezes no hall do hotel? Uma criancinha correndo e se jogando nos braços do pai? Se jogando nos braços da mãe? E aí os dois ficaram ali num abraço. Nós sabemos que muitas vezes os pais que ficam distantes por questões legais, jurídicas, as mães que ficam distantes também pelos mesmos problemas, nós sabemos que há histórias difíceis, nós sabemos que há muito conflito, nós sabemos que para nós resta olhar com muito respeito, dar um lugar em nós como uma imagem interna para as famílias e facilitar para as crianças a abertura para esse fluxo da vida que vem quando as crianças têm essa liberdade de aprender com os dois. Essa é uma jornada que a gente faz cotidianamente. Há adolescentes que ficam rompidos e chegam nas nossas salas de orientação assim: eu estou perdida, não sei o que eu faço. E aí você pergunta: o que seus pais acham? Uma vez eu ouvi de uma adolescente que estava com muitas dúvidas e ela falou: eu não tenho muita relação com meu pai, ele só me teve. Então eu olhei profundamente nos olhos dela e disse: ele só te teve? Vê como a vida é preciosa? Alguns segundos e você está aqui, mas esse nariz, esse olho, essa orelha, esse corpo, essa alma, aquilo que você é, não seria assim se não fosse dessa forma. Qual é o grande desafio para todos nós? Entendermos que a vida não poderia ser de outra forma. Quando nós somos capazes de dizer sim à vida, como ela chegou até nós, nós ganhamos força, como uma árvore que precisa de raiz. E as nossas raízes são o pai, a mãe, a história que nos trouxe aqui. Nenhum de nós chegou agora. Esse lugar foi ocupado, desbravado, construído. Nenhum de nós chegou agora. É preciso muito respeito pelo que veio antes, senão nós não conseguimos avançar. Uma experiência importante que a gente tem feito é um trabalho de mindfulness,
com as crianças, de atenção plena. Essa é uma imagem da nossa educação infantil. Aqui está a Ananda, minha filha de 8 anos, nessa época com 7. Essas crianças fazem todos os dias alguns momentos de atenção plena. E muitas vezes, na atenção plena, elas são convidadas a respirar a vida, a respirar o pai, a respirar a mãe e a estar presente. Quando uma criança está presente, quando um adolescente está presente, quando um ser humano está presente, ele sente a ordem natural das coisas. Ele sente a vida que flui. E aí ele pode fazer 2 movimentos. O primeiro, honra. Quando a gente honra uma situação ou alguém, a gente dá um lugar para essa pessoa. E o segundo é a gratidão. Quando a gente agradece, a gente reconhece que tem algo para oferecer ao mundo e à vida. As crianças precisam entrar em contato com essa energia. Os adolescentes precisam entrar em contato com essa energia. E nós precisamos cultivar essa força disponível, abundante e sempre presente. Obrigado.